Isso, agora está legal. Vamos lá, tudo bom, doutor Samuel? Muito prazer. Tudo, dona Dani, tudo bem? Prazer é todo meu. Quero dizer que é uma honra ter você conosco hoje e falar sobre neurociência. Eu acho que é algo mais que oportuno, é algo mais que relevante e para nós da SEMES, para mim, aqui como diretor da SEMES Biofarma, é um privilégio poder tê-la hoje à tarde comigo. Eu quero primeiro dar as boas-vindas para você também, que vai estar assistindo isso como um webinar em nossas plataformas ou no meu canal de YouTube. E já dizer a você o seguinte, que você precisa entender um pouco mais. E eu quero começar com a doutora Dani fazendo a seguinte pergunta. Primeiro, doutora, o que é neuronutrição? Como é que funciona isso daí? Sim, vamos lá. Então, a neuronutrição é uma ciência que estuda os efeitos dos nutrientes, dos compostos bioativos, dos hormônios sintéticos e até mesmo de aditivos alimentares no cérebro, na saúde cerebral e nas suas funções cognitivas e comportamentais. Mas a neuronutrição, ela não foca somente no físico, no físico do ser humano. Ela abrange muito mais que isso, ela foca também nas questões emocionais, entendeu? Na mentalidade, na mudança de mindset, que é a mudança de pensamento para gerar melhor condição, melhor estado emocional, para que a pessoa tenha melhor comportamento e assim mudar seu estilo de vida. Foi a partir daí, inclusive, é que eu me apaixonei pela neuronutrição. Por quê? Eu tenho 23 anos de experiência, né, em nutrição, principalmente no nicho de emagrecimento. Então, o que a gente aprende na graduação não é basicamente assim, como fazer emagrecer, mas as questões de adesão à conduta nutricional, se a pessoa adere ou não, isso daí não é ensinado. Então, quando a gente se depara com um paciente que não consegue aderir, não consegue mudar seu estilo de vida, a gente fica meio frustrada, fica de mãos atadas, porque a gente não pode cumprir o plano alimentar por ele, né? A gente orienta, mas ele que tem que cumprir. Então, eu até buscava soluções com experiências de outras colegas, nutricionistas, mas as mesmas também tinham as mesmas dificuldades. E aí, ao longo desse tempo, eu descobri a neuronutrição e eu vi que o cérebro seria o alvo que eu deveria atingir, que ali é que estava o problema da dificuldade de mudança de hábitos, né? Não só hábitos alimentares, mas também mudança de estilo de vida de um modo geral. É a prática de atividade física, questões de saber escolher os alimentos certos, questões de saúde, da higiene do sono, que também é super importante, né, para ter um equilíbrio emocional, para que tenha um bom comportamento e atingir seus objetivos. Interessante. Realmente, quando a gente vincula, né, o comportamento à dieta, aí você realmente começa a abrir um leque aí de disparos neuronais, padrões de pensamento, né? Exatamente. Canais de sinapses e tal. E assim, quando a gente ouve aí, né, essa neuronutrição, a gente pensa em algo assim, só vinculado a estímulos neurais, né? Estímulos neuronais, né? Seria a alimentação que mexe com a minha cabeça, isso? Ou não só isso, mas isso também? Não só isso, mas isso também. Por quê? Porque para a gente ter um equilíbrio emocional, a gente precisa estar bem nutrido, né? Então, nós precisamos fazer boas escolhas alimentares, porque nós nutricionistas, a gente escolhe os alimentos que a gente vai ingerir, não somente assim pelo aspecto do paladar, né, pelo aspecto sensorial, mas também pelo valor nutricional que ele apresenta. Mas o ser humano, de modo geral, não pensa assim, né? Ele é atraído por um determinado alimento a partir do que ele vê, né? Dos cinco sentidos, do que ele sente de cheiro, pelo tato, pelo olfato, pelo paladar. Então, a gente fazendo boas escolhas alimentares, a gente vai conseguir nutrir corretamente esse cérebro, né? E a partir daí, se o cérebro não estiver nutrido corretamente, não tiver assim, um equilíbrio alimentar no plano de alimentos que esse indivíduo segue, ele não vai conseguir ter um bom comportamento, né? Por exemplo, a questão dos compostos bioativos. Temos a questão, eu posso dar um exemplo bem clássico, a questão do ômega 3.
peixe não é um alimento que é consumido frequentemente pelo ser humano, né? Muita gente tem dificuldade de comer peixe, e peixe é uma das fontes principais de ômega 3 de origem animal, né? Temos também na linhaça, né, na chia, que é de origem vegetal, mas peixes de águas profundas, marinhas, águas frias, ali tem o ômega 3. Então, se a pessoa não ingerir o ômega 3 pela alimentação ou via suplementação também, vai fazer falta. E a neurociência, ela já comprova isso, que determinadas doenças estão altamente relacionadas à nutrição. A deficiência de determinados nutrientes, determinados compostos bioativos, está relacionada com doenças muito comuns hoje em dia, como distúrbios de comportamento, demência, Alzheimer, Parkinson, dislexia, esquizofrenia, déficit de QI. Então, estão altamente relacionadas. Se a pessoa não se alimenta bem, não vai haver uma correta nutrição desse cérebro, né? Então, ele vai ficar carente de determinados nutrientes. Voltando ao exemplo do ômega 3, o ômega 3, por exemplo, ele faz parte da constituição dos neurônios, né? Da membrana celular, né? Então, já faz parte do nosso organismo. Então, se a pessoa não se alimenta, o organismo não consegue produzir ômega 3. Então, a gente tem que ingerir, tem que ser via dieta, alimentação ou suplementação. Na falta, o que vai acontecer? Esse neurônio vai começar a se desgastar, né? Se oxidar, na verdade, porque Sim. o ômega 3 ele é um antioxidante. E aí, com o tempo, vai começar a desenvolver essas doenças, né? O Parkinson, o Alzheimer, todas essas doenças cognitivas relacionadas à cognição. Então, daí a Sim. importância da alimentação. Muitas vezes a gente até esquece, né, doutora, assim, que o que a gente ingere, ou se a gente suplementar, ou a ausência da suplementação, ela pode muitas vezes acentuar um quadro em que vai causar ao meu corpo, né, uma fadiga e uma migração de energia para compensar o que eu estou fazendo errado, né? É como um atleta, né, de basquete ou de voleibol que não é muito alto, ele tem que compensar com esforço, né? Vai chegar um momento durante a partida que ele está mais fadigado que quem é mais alto, né? Porque os atletas mais altos exigem menos energia para saltar a uma certa altura, porque já estão lá, né? Enquanto o mais baixo tem que compensar aquela altura. Então, assim também é nosso corpo, né? Então, assim, às vezes a gente esquece, é muito interessante você falar isso, porque a gente esquece, assim, se eu não me alimento bem, o meu corpo vai tentar compensar de outra forma, né? Então, seja compensar causando uma deficiência em um órgão, né? Causando uma toxicidade em outro órgão, né? Ou mesmo extrair nutrientes de um órgão que não deveria extrair com toda velocidade, por exemplo, né? Meus níveis de cálcio, por exemplo, né? E ao longo do tempo desenvolver uma osteoporose, né? Um processo inflamatório que vai causar a fadiga mental, né? Se meu corpo tá inflamado, né? Ele tem tantas frentes de batalha para o sistema imune que eu acabo ficando, né, fadigado porque meu corpo precisa de energia para lutar essas várias frentes de batalha, né, doutora? Com certeza. Quando há a falta de um ou outro nutriente, o corpo ele vai dar o jeito dele, vai começar a extrair nutrientes de outras partes do seu organismo para poder preencher o nutriente que está faltando em determinado órgão ali. O exemplo aí do cálcio. Se você começa a seguir uma dieta carente em cálcio, ele vai começar a roubar cálcio dos seus ossos e aí pode desenvolver uma osteoporose, né? Vai reduzindo a massa óssea com o tempo. E aí, quando você chegar, principalmente as mulheres, né, de cor branca, quando chegar na fase da menopausa, essa massa óssea aí vai estar bem degradada. Então, pode gerar, com certeza, vai gerar uma osteoporose, né? Começa com osteopenia, depois com osteoporose, e assim vai. Igual a água também, né? Que a água é super importante. Pessoas que bebem pouca água, o organismo até dá um jeito dele de funcionar, te manter vivo, né? Mas vai começar a extrair água do cabelo, da pele, a pele começa a ficar ressecada. Por isso, né? Um sinal de desidratação. O mesmo também, Samuel, acontece com as pessoas principalmente as mulheres que seguem uma dieta altamente restritiva, né, em carboidrato, e aí gera falta de energia. Aí como é que fica a questão do cérebro, né? O cérebro
ele precisa de energia, e a energia que ele precisa é exclusivamente vinda do carboidrato. Então, dietas altamente restritivas geram essa deficiência aí de energia, e aí ele começa a reduzir a sua capacidade cognitiva, a memória fica ruim, começa a desenvolver um esquecimento, e assim vai. Ele começa a funcionar no modo econômico, para manter suas funções vitais, né, funcionando, para te manter vivo. Não é Sim, verdade? muito interessante essa questão do carboidrato, porque eu estava numa dieta bem restritiva em termos de carboidratos, e muitas vezes a gente esquece dos benefícios do carboidrato, né, doutora? E você me falou, Exatamente. a fonte energética cerebral do cérebro, as nossas células, né, do sistema nervoso, principalmente do sistema nervoso central, utiliza-se da fonte de carboidratos como fonte energética, não é isso, doutora? Fala um pouco mais sobre isso, por favor. Exatamente, então, isso me preocupa muito. Eu, nas minhas redes sociais, vira e mexe, eu posto matérias sobre a questão de dietas da moda, né? Essas dietas altamente restritivas, dieta da lua, dieta da Sim, sopa, são vários tipos de dieta, dieta do fator sanguíneo, mas qual seria a dieta ideal? A dieta ideal é aquela que tem todos os nutrientes equilibradamente, não faltando nada em déficit e nem em exagero, no perfeito equilíbrio, para quê? Para poder promover o equilíbrio orgânico, né? Porque sim, nós precisamos estar em sintonia com todos os nossos sistemas, né? Por exemplo, o sistema endócrino, ele tem que estar em perfeita sintonia com o sistema nervoso. Por quê? Porque se não tiver, vai começar a reduzir o metabolismo e no caso dessas pessoas que querem emagrecer, por exemplo, ao invés de emagrecer, vai acabar estacionando o peso, né? Entra no efeito platô, e aí a pessoa acaba ficando frustrada, achando que não nasceu para fazer dieta, e desiste do processo, e culpa todas as nutricionistas, e acha que todas são iguais, e que a blogueira ali que orientou aquela dieta ali, que ela que está certa, mas deu um resultado bom para uma pessoa, mas não deu para outra. Por quê? Porque dieta é algo bem particular, né? A gente tem que ter um plano alimentar personalizado, porque cada um tem as suas necessidades, de acordo com a fase do ciclo da vida, né? Criança, adolescência, adulto, idoso, cada um, gestante, lactante, cada uma na sua fase, e essa fase deve ser respeitada, assim como o biotipo também, né? Cada um tem seu sim, biotipo. Então, sim. isso tudo deve ser considerado para que não haja falha, não haja falta de energia, porque nós precisamos muito de energia, até mesmo para poder mudar hábitos, nós precisamos de energia, porque o Perfeito. cérebro, né, ele é sábio, então ele precisa de energia para poder funcionar bem e favorecer o processo. Muito bom. Você falou sobre mudança de hábito, doutora Dani, e aí eu queria saber de ti o seguinte: o que é hábito? Quando a coisa se torna um hábito? Ah, sim, então. Bom, existem hábitos bons, hábitos ruins. Hábito é aquilo que a gente faz no piloto automático, né? Vamos supor, eu tenho o hábito de chupar bala toda hora. Eu preciso mastigar algum docinho toda hora. Foi o quê? Foi um hábito ruim que a pessoa adquiriu, né? Então, o hábito a gente desenvolve ao longo da vida. Muitos têm a ver também com o nosso passado, né? O nosso ambiente em que nós fomos criados, né? A criança, quando cai, por exemplo, aí chora, a mãe ou a avó vai lá dar um docinho, né? Para alegrar, toma aqui, para poder ficar alegre, aí ganha um doce, então acha que aquilo ali é um prêmio. Então, o hábito, por exemplo, a compulsão por doce já começa aí desde do passado, desde a infância, né? Às vezes por algum trauma, alguma associação afetiva com alguma situação, a pessoa se premia com um doce, por exemplo. Então, o hábito é assim que se forma. Agora, a mudança de hábito, quando a pessoa precisa mudar esse hábito ruim para um hábito bom, isso acontece assim de uma hora para outra? Não. Leva pelo menos 21 dias de prática contínua, porque o nosso cérebro ele é muito esperto, ele é muito inteligente, então, e ele é, ao mesmo tempo, preguiçoso. Ele não gosta de mudanças, entendeu? Quando você vai tentar começar a mudar o seu estilo de vida, é um processo de mudança que você está desenvolvendo em você. E aí ele começa a resistir. Mas aí o que você tem que fazer? Você deve insistir e gerenciar
os seus pensamentos para que essa mudança de hábito ocorra, através de práticas contínuas, até o cérebro entender que agora a situação é diferente, agora a coisa é outra, é diferente e preciso mudar. E se eu não mudar esse meu hábito, eu posso sofrer consequências graves, né? Como o desenvolvimento de uma doença muito séria, e aí pode ser até fatal. Sim, muito bom essa questão do hábito, viu, gente? Que o hábito, a doutora falou aí muito bem, é aquilo que faz o piloto automático, ou seja, o hábito, ele não ele tem tudo que nós fazemos, tudo que nós fazemos, a tua cabeça funciona desse jeito, a doutora usa o cérebro, o teu cérebro é muito inteligente, nosso organismo funciona dessa forma, é desenhado para a gente usar o mínimo de energia, né, doutor? Então, assim, o hábito é algo que você faz com o mínimo de demanda energética. Ou seja, é algo que você praticamente faz sem pensar, não há demanda energética cerebral, né? Ou seja, você não tem que pensar. Então, assim, quando você está começando a dirigir, né, você pensa, pisa na embreagem, freio, bota o ponto morto, né, bota a primeira, como é que eu faço? Você está demandando muito da sua massa cefálica, né, dos seus neurônios, esse racional. E essa demanda começa a causar, então, fadiga. Então, o piloto automático é o que você faz sem pensar. Você diz, puxa aí, será que eu escovei os dedos? Será que eu pedi a... Porque pensando automático, doutora, que você faz aquilo sem pensar. Isso causa, então, o que a gente chama de hábito. Né? Para mudar isso, requer inicialmente, né, doutora, uma energia, um esforço, né? Tem que primeiro imprimir um esforço para haver mudança, não é isso? Exatamente, por isso que a gente deve se alimentar bem, para que haja energia sobrando. Se não houver energia sobrando, como é que vai haver a chamada neuroplasticidade, né? Que é o que o Dr. Sam acabou de falar aí bem, deu um ótimo exemplo de aprender a dirigir. No início, é o quê? É uma ação nova, é algo novo para a gente. Então, é algo que a gente não tem habilidade. Então, vai levar um certo tempo para poder pegar agir inconscientemente. Depois que a gente aprende, a gente já sabe ligar o carro, né, dar a partida, colocar o centro tudo direitinho, passar a marcha. Isso tudo vai sendo feito de maneira inconsciente, no piloto automático, sem demandar muita energia, sem demandar esforço. A mesma coisa é a questão de mudar hábitos alimentares. No início, você vai estranhar as pessoas que não costumam comer muitos vegetais, que não consomem muitas fibras. No início, o que acontece com meus pacientes? Que não tem um hábito muito bom e passa por um hábito bom, assim, tipo da água para o vinho. Eles estranham na primeira semana, né? Mas aqueles que têm a mente aberta, que estão abertos a mudanças, aceitam, entendem, têm a consciência de que há necessidade daquela mudança, eles estão com a mente aberta, eles vão começar a colocar em prática. No início estranham o paladar, por quê? O paladar é diferente, mas com o tempo eles começam a condicionar aquele hábito, entendeu? Com a prática. Primeira semana é meio difícil, segunda semana mais ou menos, na terceira semana já começa a engrenar, passa uma primeira e vai. E muitos não querem mais voltar para o hábito antigo. Por quê? Porque sentiram que é muito melhor, os benefícios da alimentação equilibrada são muito maiores do que da alimentação ruim. Muito interessante. Deixa eu te perguntar uma coisa, doutora Dani. Sim. Alimentos ou nutrientes que são, você diria assim, inimigos do nosso cérebro ou não cai bem com a gente? Existe alguma classe de condimento, alimento, ingredientes que fatalmente causam causam um pedágio, uma fadiga, uma demanda cerebral, um dano, não diria um dano, mas enfim, não seria bom para, ao longo do tempo, causaria um dano na nossa neuronutrição? Sim, existem sim, e a gente luta muito contra eles. É a questão da. Por isso que a gente preza muito pela comida de verdade, né? Os alimentos mais in natura, mais frescos, os mais naturais, da forma mais natural possível, contra os industrializados. Os industrializados, eles têm muito sódio, aditivos químicos, conservantes, que com o tempo começam a oxidar as nossas células, né? Então, por isso que a gente dá preferência para os alimentos antioxidantes, que são os alimentos que está presente, os nutrientes antioxidantes, que são vitamina A, vitamina C, vitamina E,
zinco, selênio, magnésio, todos esses nós encontramos nos alimentos in natura, em quantidade suficiente para poder atender às nossas necessidades nutricionais. Então, nos alimentos industrializados, nós não encontramos essa oferta toda desses nutrientes antioxidantes. Não só nutrientes, mas também os compostos bioativos. E aí, a pessoa que começa a ingerir muitos embutidos, enlatados, conservas, que são os industrializados, com o tempo começam a degenerar, a oxidar as células do corpo, e aí começa a desenvolver doenças degenerativas, doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, doenças do coração, o próprio câncer, né, que infelizmente está em alta aí, infelizmente, mas tudo isso é em função de quê? Dos nutrientes que a pessoa consumiu ao longo da vida e que, ao invés de favorecer a saúde celular, ela acabou degenerando, degradando as suas células, aí com o tempo acaba desenvolvendo aí uma morte precoce, inclusive, né? Podendo fazer o contrário, aumentar a longevidade. Sim, sim. Muito interessante nisso daí que tu estás falando, doutora, que é o aspecto de que, ao longo dos anos, né, ao longo do tempo, esse tipo de nutrição traz essa carga oxidante, que são sinais inflamatórios, né? E aí, se você até falar aí no processo, né, de Alzheimer, Parkinson, e voltar ao seu nervoso central, em algum momento, quando se você for olhar, né, estudar essas patologias, você vai ver que o processo de estresse oxidativo foi um gatilho ou está sendo um problema, né, efetivamente ocorrendo nesse nível de neuronais, e aí a redução de sinais inflamatórios parece-me ser uma boa estratégia, né, doutora? Sim, sim. Isso não ocorre assim da noite para o dia, não, ao longo do tempo mesmo. Começa silenciosamente, a pessoa passa a adquirir aquele hábito ruim, mas como são alimentos altamente palatáveis, né, viciam até mesmo, né? E aí a pessoa continua com aquele hábito ruim, aí chega a um determinado tempo que a gente não sabe, pode ser aos 40 anos, vamos supor, aos 50, não sabemos, mas acaba falhando, ocorrendo uma falha aí no processo, e aí desenvolve Alzheimer, pode desenvolver qualquer uma outra doença degenerativa, o câncer. Eu tenho, por exemplo, eu posso citar como exemplo uma pessoa que não é meu paciente, uma pessoa que eu conheci, que se afundava, jovem, tipo, hoje em dia deve estar com 50 anos, mas se afundava em bebida alcoólica, muita carne vermelha, derivados de carne vermelha, e comia desenfreadamente alimentos altamente inflamatórios. Então, precocemente desenvolveu aí um câncer e agora não pode mais comer esses alimentos que tanto gosta, entendeu? Então, quer dizer, isso tudo poderia ter sido evitado por uma pessoa jovem, se ela poderia até comer, mas não assim com tanta frequência, né? Não sou contra, porque radicalismo também é ruim, né? A própria questão também do alcatrão, né, de preparações defumadas, isso tudo degrada a membrana celular, oxida as células, desenvolvendo essas doenças degenerativas. Não é verdade, Samuel? Sim, sim, sim. Muito bom isso aí, gente. O aspecto que ela falou assim, uma dieta hiper inflamatória, né? Extremamente inflamatória. Isso é muito interessante. E o vínculo com a comida, né, processada, industrializadas, é que elas são hipercalóricas, né, mas extremamente deprivadas de nutrientes que são mais importantes para a gente, né? Então, assim, exatamente. A gente tá naquela escola do contar calorias, né? E às vezes até você vê aí o pessoal falando assim, ó, isso aqui você pode ter tantas calorias, então você pode até pegar essas calorias aqui, né? E você repor aí com negresco, né? Com óleos e cookies e tal. Assim, não precisa ir muito longe, não precisa de nenhum estudo, né? Dizer que, né, 100 calorias de um brócolis é diferente de 100 calorias, né, de um cookie, né? E às vezes você está, as pessoas engajam nesse tipo de dieta e, de fato, falar uma coisa muito interessante, né? Os gatilhos disparados
na minha cabeça são os mesmos gatilhos que são disparados, né, com os opioides, né? Aquele estímulo neuronal que traz aquele conforto, aquele sentir-se bem com aqueles níveis de açúcar, né, que eu estou ingerindo, com os derivados, com os conservados e tal. Então, esses gatilhos que são bem o doce, né, o doce salgado e tal, esses gatilhos assim, isso acaba condicionando minha cabeça, mas que ao longo do tempo vai realmente causando esse dano aí de um estresse oxidativo gigantesco. Aí, nesse caso, doutora, veja mesmo, a gente está entrando numa arena aí que tu começaste a falar, que é bem interessante, assim, essa mudança de hábitos, né? Então, assim, eu estou com a conduta bem desregrada, eu estou com hábitos bem desregrados, como é que eu inicio? Não vou para academia, estou comendo pizza toda noite, uma noite é pizza, outra é hambúrguer, e aí eu começo tudo de novo, e tomo sorvete para selar a noite, né? É assim mesmo. Isso. E aí, como é que eu vou agora construir um novo hábito, tá? Porque assim, eu cheguei num ponto que eu tenho que tanto que eu tenho que perder que, sabe, uma coisa, né? Como é que você trabalha esse aspecto aí da criação dos novos hábitos, doutor? Tá, vamos lá. Eu queria chegar aí mesmo. É, a minha metodologia é a seguinte, né? Eu trabalho com a nutrição integrativa, porque a gente não tem como separar, tratar o indivíduo separadamente, isoladamente, a parte mental, espiritual e física, né? Chegamos a essa conclusão. Na nutrição convencional, a gente aprende a tratar só do físico, mas com o tempo comecei a perceber que o mental e o espiritual também tem influência no físico e, consequentemente, vai ter influência no comportamento alimentar, né? E essa mudança de hábitos não é fácil para todo mundo. Alguns têm facilidade, outros não. A maioria esmagadora não tem facilidade em mudar hábitos. E aí foi aí que eu comecei a um processo de imersão na neuronutrição. Por quê? Porque trabalhando a parte espiritual, mental e física, a gente consegue resolver a questão. Por exemplo, como eu vou tratar uma pessoa acima do peso se ela é ansiosa? Eu tenho que desacelerar ela, eu tenho que acalmar ela para poder ter condições de colocar minha conduta nutricional em prática, né? Mesma coisa a questão do paciente com gastrite. Altamente estressado, nervoso, ele não vai conseguir parar de produzir tanto ácido clorídrico e, consequentemente, com a alimentação ruim, ajudando, né, a desenvolver a gastrite, ele vai evoluir para uma úlcera facilmente. Então, eu tenho que desacelerar ele também. E quando a pessoa tem o lado energético bem estabelecido, energético eu falo assim, energia, não energia vinda de alimentos, né? O lado energético, o lado espiritual, bem desenvolvido, bem estabelecido, isso facilita muito também, né? Porque a espiritualidade, na verdade, não quer dizer, não tem nada a ver com a religião. É a questão de você acreditar em algo superior que te protege, que te guia. Isso ajuda também. Então, os três pilares juntos, integrados, facilitam muito o processo de mudança de hábitos. E aí, o que acontece? Eu trago o paciente para mim e começo a analisar. Eu vejo se ele realmente precisa desse apoio, desse suporte emocional. Aí eu já começo a aplicar ferramentas mentais que são cientificamente comprovadas para poder ajudar ele nesse processo de mudança de hábitos. Essas ferramentas mentais, eu quero deixar bem claro que não estou sendo antiética, não. A gente não invade a área da psicologia, não, tá? Porque a gente até encaminha para psicólogos, mas é a questão de pegar o paciente e tirar o objetivo dele, não deixar somente na mente, trazer para o papel, colocar no papel e traçar metas ali junto com ele, desenvolver, discutir o assunto e levar ele para a ação, entendeu? Fazer ele entrar em ação. Porque, às vezes, só ficar no pensamento, o negócio voa, né? Então, estando tudo registrado, fica muito mais fácil de resolver o problema. E assim funciona. Tenho ótimos resultados assim. Eu trabalhava também com emagrecimento em grupos de emagrecimento online. Tivemos
ótimos resultados com mulheres no início da pandemia, inclusive, que tiveram aquela virada de chave, ao invés de estarem deprimidas, estar começando a entrar no processo de depressão, de isolamento, e aí começaram a fazer esse processo de mudança de mindset, que é a mudança de pensamento, né? Elas tiveram assim, um divisor de águas, na verdade, na vida delas. Conseguiram emagrecer, ficaram muito mais felizes porque conseguiram atingir seus objetivos. Uau, uau, uau. É muito interessante isso, você pegar os vários aspectos do ser humano, né? E trazer para um só. Porque quando você está dividido, acho que você não está muito sendo realista com quem tu és, né? E aí, muito legal ouvir essa tua abordagem aí de trazer o meu eu espiritual e, né, com o meu eu físico e dizer, ó, você é um só e a gente não pode tratar uma coisa, esquecer a outra e fazer com que isso você possa florescer como pessoa completa, né? Isso é muito interessante, porque muitas vezes eu acho que a dimensão física ela é mais tangível, né? Mas aí você esquece de propósitos e tal, no aspecto mais emocional, né? Espiritual, no caso. E quando você está desvinculado, você às vezes perde a motivação, né? Mas quando você conecta com o seu eu, você, putz, eu vou fazer isso porque, né, é por conta. O racional é esse, né? Eu estou olhando lá na frente, né? Meu objetivo é esse, né? Então, muito interessante isso. E aí você senta com o paciente, ele fala do que ele aspira e do porquê, é isso? Ele quer perder peso? É isso? Isso é muito legal. Muitos até estranham, sabe? Quando se deparam com a aplicação da ferramenta, se sentem assim se sentem acolhidos, porque Sim. até estranho. Poxa, você é nutricionista mesmo ou é psicóloga? Eu falo, não, eu sou nutricionista, mas eu atuo no sistema emocional, né? Na nutrição emocional que vai influenciar no seu comportamental, para poder te ajudar, te dar aquele suporte. E aí, por exemplo, eu tenho uma determinada ferramenta que chama o alvo da vida. E aí a gente começa a traçar vários aspectos da vida da pessoa, tanto do aspecto de atividade física, a questão digestiva, a questão da espiritualidade, questão do sono, vários aspectos. É uma roda, na verdade. E aí começa a Sim. traçar as metas, em cada aspecto a pessoa vai se dando uma nota e o aspecto que tem a nota mais baixa é o alvo principal que a gente deve atacar. E aí fica bem mais fácil, fica com. A pessoa acaba tendo o objetivo mais claro na mente, onde deve Sim. atacar. Ao invés de atacar em vários aspectos ao mesmo tempo, a gente vai por partes, e aí ali a gente estabelece a meta, e ali é o nosso alvo. É muito legal. Muito interessante, muito interessante. Me diz uma coisa, e com o advento da telemedicina, você tem atendido em outros lugares do Brasil? Sim, sim. Então, eu sou do Rio de Janeiro, né? Acabei não me apresentando, né? Já fui Pois é. respondendo logo. Isso, isso. Então, meu nome é Daniele Nicásio, eu tenho 23 anos de formada, sou formada em nutrição clínica, pós-graduada em terapia nutricional pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, e agora eu sou também pós-graduanda em fitoterapia, que também eu adoro, ajuda muito, muito, muito. E eu tenho experiência também com trabalhos voluntários na Pastoral da Saúde da Criança, pela Igreja Católica, e atendo principalmente emagrecimento, tá? Com todas as faixas etárias, sexo adulto, sexo masculino, feminino, todas as faixas etárias, todos os ciclos da vida, e eu tenho tido muitos bons resultados com a neuronutrição. Aí eu atendo presencial, aqui no Rio de Janeiro, sou do Rio, e meus pacientes do Rio que acabam se mudando para outros estados, para outros países e querem continuar comigo. Eu atendo pacientes na Bélgica, por exemplo. Dá super tranquilo, dá para fazer online, traz os mesmos benefícios, os resultados são os mesmos, tanto presencial quanto online. E isso tem facilitado muito, porque com o surgimento da pandemia, né, a gente só pôde trabalhar online. Então, tivemos que nos readaptar, e a adaptação foi boa, e com isso, até a abrangência nutricional ficou até maior, né? Porque assim a gente pode Sim, atender pessoas de qualquer parte do mundo.
Muito bom. É verdade, com essa telemedicina, a coisa ficou mais ágil, né? Isso facilitou muito a medicina. Sim. Nessa questão você falou aí da mudança de hábito, né? E da pessoa descobrir o objetivo. Tem, e você tem atendido tanto crianças como adolescentes e adultos, é isso? Isso, todas as Talvez idosos, uma falha. gestantes, lactantes. Deu uma congelada aqui para mim. Tudo bem contigo aí? Sim. Comigo tudo bem, não congelou para mim, não. Eu vou repetir, então, o que eu falei. Tá? Eu falei que eu atendo pacientes de todas as fases do ciclo da vida, crianças, bebês, adolescentes, adultos, idosos, gestantes, lactantes. Ah, eu tô achando bem interessante essa questão da neuronutrição, porque você acaba, realmente, como eu falei antes, né, ainda há pouco, sobre essa questão de você ver o indivíduo como um todo, né, por completo. Quão importante é, doutor, assim, a gente definir, porque a razão da busca da questão de perda de peso, né, e o emagrecimento, às vezes as pessoas têm suas razões e tem suas motivações, né? Eu acho que tu vai quando tu conversa com o teu cliente, com o teu paciente, você vai tentar entender isso. E aí a minha pergunta para ti é o seguinte: tem muito paciente que chega querendo perder peso e como é que é essa questão de perder peso versus emagrecer? Ah, Esse dilema sim. aí. É a mesma coisa emagrecer e perder peso? Explica Não, aí são pro coisas leigo, né? diferentes. São coisas diferentes, porque tem gente que visa muito a balança, né? Quer diminuir os dígitos ali na balança, quer perder peso a qualquer custo. Às vezes até mesmo por conta aí de uma doença, uma diarreia, vamos supor, perdi peso. Para mim, por um lado, foi bom ter tido aquela diarreia, mas não é bem assim, né? Porque ali você perde o quê? Líquido, né? E perder líquido não é interessante. A gente tem que focar a parte da hidratação, que é muito importante, e sim, reduzir o quê? O percentual de gordura. Emagrecer é isso, é diminuir a massa gorda e manter, ou, dependendo do objetivo do paciente, aumentar a massa magra, né? Evitando flacidez, porque emagrecimento pode acontecer. Você pode seguir aí uma dieta nas redes sociais, feita para qualquer pessoa, ou então você viu numa revista, seguir aquela dieta ali, você perdeu peso. Mas o emagrecimento foi de qualidade? Nem sempre, né? Porque não foi orientado por um profissional habilitado, no caso, um nutricionista, que é o único profissional que pode prescrever plano alimentar, pode prescrever dieta, que a gente estuda há 4 anos isso na graduação, fora as pós-graduações, né, especializações que a gente faz, e focando assim o indivíduo é, no seu eu, né? As suas particularidades, que cada uma tem a sua. No grupo de emagrecimento, por exemplo, a gente faz atendimento em grupo, né? Em grupo de WhatsApp mesmo. Tem o grupo, mas cada ser é um ser, cada um tem suas particularidades. Então, ali são orientações de um modo geral, mas com todo cuidado, mas a particularidade mesmo para ser atingida, para ser observada, receber atenção, ela precisa, o indivíduo precisa passar pela consulta, né? Pela consulta Sim. individual. Então, muitas vezes, quando paralelamente ou quando acaba o grupo de emagrecimento, eu oriento, gente, agora vamos fazer um atendimento individual, personalizado, para que a gente possa atingir as particularidades de cada um, né? Porque isso é muito importante. Tem uma participante, por exemplo, que ela também começou na época da pandemia, emagreceu bastante, e ela mudou, virou a chave do pensamento dela, ela mudou a alimentação dela, e eu hoje, até hoje, nunca mais esqueci o que ela falou, eu prefiro investir dinheiro no hortifruti do que na farmácia,
né? A gente tem que realmente dar prioridade o quê? Aos alimentos in natura, aos alimentos da forma mais natural possível, e quando há necessidade, a gente faz a suplementação, porque a suplementação também é importante, não é verdade, Sam? Sim, sim. Ela é Eu super tava... importante também. Vamos chegar lá nessa parte. Isso. Aí minha pergunta para ti é o seguinte: como tem sido, né, a tua experiência? Porque, né, tu abordas aí a minha mudança de conduta como paciente, novos hábitos, vai construir esse racional comigo, né, para construir novos hábitos e eu mudar, né, de vida e estilo de vida e abraçar, como você relatou aí, pessoas que dizem, cara, eu não quero voltar mais onde eu estava e estou gostando desse meu novo eu, né? Qual o papel da imunomodulação, né, no caso do suplemento, no caso do Biovit Bioglucan, que ele age como imunomodulador, reduzindo sinais inflamatórios, né? Ele acaba auxiliando no metabolismo. Você tem tido experiência com nossos produtos? Como é que tem sido essa experiência nessa tua área bem peculiar, que é bem interessante? A gente é bem em foco em doenças crônicas, doenças autoimunes, doenças crônicas, pós-Covid e Isso. tal. E aí a tua área é área nova para a gente, né? Eu estou bem curioso para saber se tu tens tido experiência com o Biovit, Bioglucan, ou mesmo com o Vitamune, e qual tem sido a experiência com esses produtos da tua prática clínica, doutora? Ah, tá. Eu quero falar abordar vários aspectos aí dessa sua pergunta. É, na verdade, a neuronutrição realmente uma área pouco compreendida até mesmo por parte dos profissionais de saúde. Você, por exemplo, é farmacêutico, né? Ou é químico? Farmacêutico. Farmacêutico, isso. Farmacêutico, então, é algo novo realmente, até mesmo por parte de nutricionistas. E é muito interessante, eu acredito assim que é o futuro realmente da nutrição. A gente deve se ligar nessa questão da nutrição integrativa, né? Da integração corpo, mente e alma. E com relação à imunomodulação, tem tudo a ver com o meu trabalho, com a neuronutrição. E eu conheci o Biovit há pouco tempo. Fui apresentada pelo. Quero até mandar um abraço para ele, para O o Renato. representante Renato Asteca. Ele é muito legal comigo, me dá uma assistência ótima, Aí, Renato, muito aquele abraço, bacana. hein? Aquele abraço, Renato. Então, ele tem me mostrado vários relatos, né, ótimas experiências por parte de prescritores do Brasil inteiro, achei muito interessante. E eu já comecei a prescrever para alguns pacientes meus, só que eu ainda não tive o feedback deles, eu estou aguardando os resultados, mas eu tenho certeza que serão positivos, porque só vem trazer benefícios. Porque, por exemplo, a composição do Biovit. Ali é o quê? Tem o probiótico e também tem o pré-biótico, né? Tem o Saccharomyces cerevisiae, que é um probiótico ótimo, e tem o chá verde, o Beta-glucana. Chá bioglucan, verde, né? isso. Bioglucan também, que são os prebióticos, porque, deixa eu falar como eu trabalho com a modulação intestinal, tá? Eu faço um sistema, aplico um sistema do chamado 6Rs, eu não sei se vocês já ouviram falar, são fases de atendimentos, né? O atendimento inicial começa mesmo com a anamnese, a mudança de hábitos, uma coisa de cada vez, porque é muita informação de uma vez só para o paciente, ele acaba ficando assim, meio assustado e acaba não seguindo nada. Então, vai passo a passo. Primeiro, eu começo a remover os alérgenos, as substâncias xenobióticas da alimentação desse paciente, tirando tudo quanto é ruim, deixando o hábito ruim para trás e empregando um novo hábito. Então, ele começa a mudar o hábito. Depois, eu começo a reparar essa mucosa intestinal, né? Aí sim entra o uso de suplementos, né? Uma glutamina, de repente. E depois eu começo a recolocar os probióticos, aí entra o Biovit, entra os probióticos de acordo com cada caso clínico, né? Cada caso precisa de um tipo de probiótico específico. E reinocular também, né? Reequilibrando a flora intestinal, dando comida, que são os prebióticos para esses probióticos. Prebióticos são os micro-organismos, porque eu sei que tem gente também que não é da área de saúde,
não vai entender muito bem, deixa eu explicar. Probióticos são os micro-organismos bons, as bactérias boas que a gente coloca no intestino através da suplementação, mas a gente tem que dar comida para essa flora bacteriana boa, né? Para poder crescer, desenvolver e colonizar esse intestino. Então, a gente dá também os prebióticos. E no Biovit Bioglucan eu encontro tudo isso. É bom que está tudo dentro de um suplemento só. Isso facilita, né? Praticidade é tudo hoje em dia, né, Sam? Sim, o Biovit tem sido usado muito, doutora, com essa questão da modulação do sistema imune, e principalmente a nível de modulação intestinal, ele reduz os sinais inflamatórios, porque ele é imunomodulador, né? O beta-glucano é imunomodulador, ele é absorvido pelo âmbito intestinal, já age ali localmente, já reduz os sinais inflamatórios e melhora muito a absorção e o metabolismo do paciente. Então, ele reduz os processos inflamatórios, melhora o metabolismo. Então, assim, em termos de ganho de massa magra e perda de massa gorda, é excelente, porque a gente sabe que a obesidade são sinais inflamatórios, né? E tudo isso é atenuado com os Biovit de modo sistêmico. O indivíduo começa a render mais, melhor metabolismo, tem mais energia e resultados são muito bons mesmo, muito bons mesmo. Nós estamos falando aqui, gente, doutora Dani Nicásio, do Rio de Janeiro. Estamos falando sobre neuronutrição e eu quero agradecer a cada um de vocês que têm participado com a gente, estão logando, vocês que estão assistindo agora, nessa como gravação no canal do YouTube. Quero convidar você a se inscrever no meu canal do YouTube desde já. Daí tem um monte de contato, um monte de ensinamento, um monte de gente logando e eu estou sempre levando conteúdos relevantes para você. Gente, eu quero desde já agradecer a doutora Dani. Estamos aqui chegando no final de 1 hora já, acredite se quiser. Nem parece, né? A gente nem sente, o papo está tão bom. Sim, sim, sim. E eu quero dizer a você o seguinte, Dani, como é que eu faço para encontrar você nas mídias sociais, acompanhar você, o seu trabalho? Como é que eu lhe acho no Instagram, no Twitter, no Facebook e nas mídias? Como é que eu faço para achar você? É muito fácil. Anotem aí, o meu Facebook é nutricionista Daniele Nicásio, Daniele com L só, e o meu Instagram é Nutri Daniele Nicásio, tá? Muito fácil. Então, eu espero que vocês me sigam, lá tem muita postagem bacana, muita postagem interessante, depoimentos, dicas, vários insights com relação, principalmente, à nutrição emocional, o resultado no comportamental, isso ajuda muito, muito mesmo. E eu quero também deixar, só para resumir, rapidinho, Sam, porque tudo aquilo que eu falei, eu quero dizer que a sequência é a seguinte: a gente faz a reprogramação mental com a mudança de pensamentos. Essa mudança de pensamentos vai gerar novos sentimentos, sentimentos positivos. Com isso, vai levar você a praticar uma nova ação. Eu vou colocar você em ação para poder ter melhores resultados. E assim sua vida vai ficar muito mais feliz. Daí a sequência e o toque mágico da doutora Dani, de forma bem resumida. Você quer saber mais? Vai lá no Instagram, Nutri Daniele Nicásio, e no Facebook como Daniele Nicásio, é isso? Não, o Facebook é uma página profissional nutricionista Daniele Nicásio e Instagram Nutri Daniele Nicásio. Ótimo, ótimo, excelente. Vou colocar, gente, na descrição desse vídeo os contatos da doutora Daniele Nicásio. Obrigada. Você já tentou várias vezes, vários tipos de dieta, daí é uma boa ideia você começar com as ideias. Quem sabe ela tem aí algumas ideias para você. Quem sabe você já consegue, aí em março ainda, né, aproveitar esse ano 2022. Início de ano. Que você vai transformar a sua vida a partir de toda uma reprogramação aí de mente, de conduta. E isso vai trazer você no nível novo patamar. Doutora Dani, muito obrigado, querida, pela sua atenção, sua generosidade e pelo privilégio de poder servi-la. A gente leva a sério o que a gente faz e é um prazer poder trazer para ti tanto os nossos produtos como os nossos serviços. É um prazer servi-la. Precisa de alguma coisa, é só falar aí com o Renatão, que ele consegue nos achar aqui. A gente está servindo vocês. E eu, Renato, toda a equipe da Seres Biofarma, estamos aqui para lhe servir, doutora. A senhora e seus pacientes. Muito obrigada.
Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Eu tenho encorajado também outras amigas para estar aqui, dando seus relatos, seus depoimentos, falando um pouco sobre determinada experiência, né, que elas têm tido com determinado, cada uma no seu nicho, né? Eu acho que é Perfeito. legal a gente estar aqui e colocando isso para as pessoas nos conhecerem, saberem do que a nutrição é capaz, que é muito além de somente perda de peso, né? E ganho de massa magra. É saúde, é nutrição, é investimento.